Olá pessoal, hoje as dicas são para ajudar você que está com dificuldade de tirar a chupeta do seu filho. A primeira dica importante é em relação à idade. Isso é muito controverso, eu não vou esmiuçar muito essa questão, mas o que eu tenho a dizer é que fica mais fácil quando a criança já tem um nível de linguagem, uma maturidade para entender os combinados que você vai fazer com a criança. Então, a partir dos 2 anos, entre 2 e 3 anos, eu acho que é a idade em que você já consegue fazer isso com muito mais tranquilidade do que quando a criança é muito pequenininha. A segunda dica é que você comece a reduzir o uso da chupeta gradativamente e faça combinados, determinados horários e momentos do dia em que essa chupeta vai poder ser usada. Então, combinados com a criança e a partir daquele momento que aquele combinado for feito, você vai respeitando. A chupeta é só para a hora de dormir, a chupeta só pode ser usada em tal momento e você vai obedecer, respeitar o seu combinado juntamente com o seu filho. Ele vai te testar, mas você vai ter que ser firme para não ceder o combinado. A terceira dica é não permitir que seu filho fale com a chupeta na boca. Ele precisa perceber que a chupeta está atrapalhando a comunicação dele. Toda vez que ele for falar com você e estiver com a chupeta, você fala para ele que você não está entendendo e pede para ele tirar a chupetinha da boca. Outra dica importante é a valorização do crescimento. Chupeta está relacionada à fase de bebê. O seu filho precisa se perceber crescendo, se perceber valorizado. Então você precisa motivá-lo nesse crescimento, mostrar para ele as vantagens de estar crescendo. Aquilo que ele já pode fazer, que ele não podia fazer quando ele era bebê. Por exemplo, se ele gosta muito de comer pipoca, pipoca, que bom, porque você já é um menino grande, bebezinho, não pode comer pipoca. E por aí vai. Assim você vai conscientizando e ajudando a ele a ter desejo de crescer cada vez mais. Outra dica valiosa, muitas famílias têm um arsenal de chupetas espalhadas pela casa. 10, 15 chupetas, uma em cada cômodo, uma em cada bolsa. Isso facilita a criança ter acesso à chupeta. Então é importante que você vá reduzindo cada vez mais o número de chupetas que você tem ao redor da criança. Se você decidir tirar a chupeta, a decisão não pode ser só sua. Tem que ser de todo mundo que convive com a criança. Não adianta quando a criança estiver com você, ela não usar a chupeta ou respeitar os horários combinados para uso, mas quando ela estiver com o papai, com a vovó, na creche, se os combinados estão diferentes. Isso confunde a cabeça da criança e não vai ajudar. Então é importante que todo mundo abrace a causa e seja coerente nesse sentido. Marcar a data para começar a retirada da chupeta, para tirar, na verdade, essa chupeta de uma vez, é importante também. Combinar isso previamente com a criança. Você pode estipular. Eu gosto muito da data do aniversário, porque simboliza justamente o crescimento da criança. Muitas famílias optam por Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e outros personagens. Eu particularmente não gosto muito, porque a criança atrela a perda do objeto a esses personagens e depois ela pode realmente ficar com raiva, aborrecido, com aquele personagem e eu particularmente não gosto muito. Eu acho que funciona mais quando a criança percebe que está sendo valorizada pelo crescimento dela e ela entra com essa motivação. Então, a data do aniversário, para mim, é a data que seria a melhor nesse sentido. Vamos comemorar o seu aniversário, você está ficando grande, está virando um menininho, uma menininha, e depois disso não teremos mais chupeta porque você não precisa mais, não é mais um bebê. Agora eu vou contar para você um pouquinho da minha experiência, como que eu fiz para tirar a chupeta do meu filho e foi muito tranquilo. Eu fui conversando com ele sobre a chegada do aniversário e que ele ficaria um menininho e que ele não precisaria mais de chupeta. E aí eu falei para ele, olha, você só tem 2 chupetas, mamãe não vai mais comprar chupeta para você no seu aniversário. Depois que passar o seu aniversário, quando essas chupetas estragarem, nós vamos jogar fora e não vamos comprar mais. E ele aceitou, passou o aniversário. Na semana seguinte do aniversário dele, eu peguei uma das chupetinhas e dei um corte na chupetinha dele. Ele colocou a chupeta na boca, não fez mais, não deu mais aquele prazer de sugar, porque a chupeta estava cortada e ele mesmo falou, mamãe, estragou. E aí eu lembrei ele, qual era o nosso combinado quando estragasse? Jogar fora. Ele foi lá e jogou fora. E aí ele pegou a outra, naquele dia eu preservei ainda a outra, ele ficou com a outra chupeta, adormeceu com a chupeta. No dia seguinte eu fui lá e também danifiquei a segunda chupeta. E aí quando ele colocou na boca, ele novamente, mamãe, essa também estragou.
Tudo bem, estragou. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos jogar fora. E ele foi lá, jogou fora, voltou e falou: mamãe, agora não tem mais chupeta. Não tem mais chupeta. E a partir daquele dia, ele não dormiu mais de chupeta. Não chegou a chorar, teve dificuldade para adormecer um pouco. Claro que sim, ele estava acostumado, né, a dormir de chupeta durante muito tempo, mas ele entendeu e respeitou aquele combinado. Em nenhum momento ele pediu para comprar outra chupeta, em nenhum momento ele quis pegar a chupeta que estava na lixeira, e nós fomos firmes, passando segurança para ele nesse sentido, né? Respeitando o combinado que previamente nós já tínhamos feito com ele. Então essa foi uma dica importante, que ele jogou a chupeta fora, eu não joguei a chupeta fora para ele participou desse processo, ele percebeu que a chupeta não estava mais funcionando da forma como ele gostava antes e que não tinha mais necessidade daquele objeto. Então essa é uma dica que eu deixo para você. Se você tem alguma outra dica, alguma estratégia que você usou e funcionou, deixa um comentário aqui pra gente poder compartilhar com quem está passando por essa experiência também. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe e acompanhe a Estude da Criança nas redes sociais. Até a próxima!